Bom dia, meus irmãos, agora. Que a graça e a paz de Cristo esteja conosco, amém? Amém. Nessa manhã, irmãos, a nossa leitura bíblica, para a gente não demorar muito, a gente já está bem atrasado, mas é o último culto, né? Sempre tem uma desculpa, né? Então vamos lá. Nós estamos na nossa série Reforma, Igreja Reformada, sempre reformando, estamos em reforma no sentido físico mesmo, né, literal, mas também queremos sempre relembrar dos valores, e esse é um bom momento para isso. Enquanto mudamos, ampliamos e tudo isso, lembramos de fatores, de coisas importantes para a vida da nossa igreja e para a vida individual de cada um de nós também. Então hoje falaremos sobre a Bíblia, sobre a Escritura. Abra sua Bíblia, se você tem a Bíblia física aí, Salmo 119, 105... Só um verso, leremos nessa manhã. Salmo de número 119, o verso 105 diz: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Você pode ler comigo aqui na nossa versão projetada, para a gente ler todo mundo a mesma? Vamos juntos, 1, 2, 3. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar juntos. Graças te damos, Pai, por ter enviado o dom mais precioso, tudo o que necessitávamos para viver a vida aqui, Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos dá perspectiva eterna. Junto com Ele também nos deste o Teu Espírito, que inspirou as palavras do Senhor nas Escrituras, e agora pode nos iluminar o entendimento para que possamos compreender verdades eternas nessa manhã que mudam a nossa vida diária. Nós clamamos, invocamos, Espírito de Deus, mostra-nos, ilumina-nos, cesse todas as distrações do nosso coração para que possamos ouvir a Tua voz nessa manhã, segundo as Escrituras, de acordo com a Tua palavra, de acordo com o Teu Espírito. Palavra que é eterna e não muda jamais. Espírito que se move constantemente no meio da igreja. Nós clamamos, oramos, pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos, esta manhã esse texto ele é fundamental porque nós falaremos sobre as Escrituras. Quantos já ouviram falar do termo sola escritura, né? Geralmente lá por outubro, no mês da Reforma, a gente faz uma série. Nós temos uma série já aqui no canal da família, se você procurar, que é a série Reformados, então a gente fala sobre isso, sobre os valores da reforma, as 5 solas. E nessa manhã, junto com essa série que estamos agora falando sobre alguns valores desse momento, falaremos sobre a importância das Escrituras. Nós buscamos, e todos que fazem parte dessa igreja estavam talvez algum dia procurando uma igreja saudável que tivesse as Escrituras como autoridade final sobre a vida dos pastores, sobre a vida da própria igreja, sobre a sua vida pessoal. Não é verdade? Quem procurava uma igreja que tivesse a Bíblia acima de tudo? Não é verdade? Aí, ó. Tem uns 3 irmãos que sim. Os demais não muito. Os demais ficaram aqui porque nós temos estacionamento, né? Então tá bom. Mas você procurava isso, você ansiava, ou você está procurando e está aqui tentando ver se talvez aqui seja uma igreja, né, boa para isso. Alguns encontraram. E se nós olharmos para a nossa vida, como que isso está, né? Então, por exemplo, quem ama aqui a Bíblia? Quantos são os que amam as Escrituras? Amém? Posso fazer um teste real para provar isso nessa manhã? É meio que esse caminho que a gente vai tomar hoje, entendeu? De ver se, eu amo a Bíblia. Não, Bíblia. Domingo de manhã, vou para o culto, né? A minha é pequena, do nosso menino seminarista, Felipe Garrote, é um pouco maior ali, uma NAA de estudo. Nós amamos a Bíblia como cristãos, mas será que amamos de fato a Bíblia? Sabe, quando falamos das solas da Reforma Protestante, temos 5 solas, você sabe disso, sola Escritura, fala da autoridade das Escrituras, da suficiência da Palavra de Deus sobre a vida da igreja e dos cristãos. Temos solos Cristos, Cristo é o único meio pelo qual alcançamos salvação. Temos sola fide, isso acontece somente pela fé, sola gratia, somente pela graça de Deus. E isso tudo só lhe deu glória, somente para a glória de Deus. A salvação da nossa vida, a alma e a nossa vida nessa terra e no porvir é para a glória de Deus somente. Então,
essas são as solas, as bases, os fundamentos da Reforma Protestante, restaurados nesse momento, 1517, essa época. Então, sola Escritura fala de uma compreensão fundamental da Bíblia como autoridade suficiente sobre a vida da igreja e dos cristãos. Mas o que isso significa? Por que isso é importante para mim e para você? Eu não vou me ater a falar sobre o que é, o porquê do sola Escritura, porque, como disse, tem uma série sobre isso. Mas nós vamos trazer pelo menos 2 valores aqui. O primeiro é o pastor e teólogo John MacArthur, que diz o seguinte sobre isso. Para você que talvez primeira vez ouviu esse termo latim, né? A gente está usando um pouco de latim. Fala aí, fala sola Escritura. Solus Christus. Sola gratia. Sola fide. Soli Deo glória. Você fala latim, parabéns. Olha para quem está do seu lado e fala, muito bom o seu latim, parabéns. Uau, está deitando no latim, né? Tá bom demais. Sola Escritura. Olha o que o John MacArthur então nos traz. Ele fala assim, o princípio sola Escritura tem a ver com a suficiência das Escrituras como nossa autoridade suprema. Em quantos assuntos? Todos os assuntos espirituais. Sola Escritura significa simplesmente que toda a verdade necessária para a nossa salvação e vida espiritual, integral, toda a vida, é ensinada explícita ou implicitamente nas Escrituras. Tudo que eu e você precisamos para a nossa salvação e para a nossa vida diária está nas Escrituras, meus irmãos. Por isso, sola Escritura como autoridade máxima sobre as nossas vidas. Por isso você procurou uma igreja, está procurando uma igreja que tenha um valor desses, que deveria ser toda a igreja cristã, mas muitas vezes não é. E minha pergunta, meu desafio é tentar chegar nisso na tua vida, como que isso se aplica? Porque essa pequena série de palavras está apontada para isso. Nós falamos semana passada sobre o que é uma igreja saudável, mas falamos sobre comportamentos de muitos cristãos que procuram igrejas saudáveis e as encontram, mas que têm vidas pragmáticas, misticistas, vidas que são existencialistas no meio de uma igreja saudável, ouvindo bons pregadores, ouvindo sermões bíblicos expositivos, lendo bons livros, mas que não conduzem a sua vida de acordo com aquilo que procuravam tanto. Confissão de Fé de Westminster, acessamos ela mais uma vez, que diz que todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua glória e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado nas Escrituras, ou pode ser lógica e claramente delas deduzido. As Escrituras, nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Amém? E a sua vida? Minha pergunta é essa: as Escrituras são o suficiente para você, ou você precisa acrescentar novas revelações do Espírito, ou tradições de homens, novas compreensões? Ou a iluminação do Espírito Santo é suficiente para você dentro das Escrituras, já por Ele inspiradas? Quando oramos, todas as vezes depois de expormos o texto bíblico aqui, nós oramos não por uma nova revelação, nós oramos por iluminação do Espírito, para compreender aquilo que o próprio Espírito um dia já inspirou. Amém? E na sua vida, como é isso? O que conduz a sua vida? Sabe, suficiência e autoridade são os 2 valores básicos de sola Escritura. Deus, Ele forneceu intencionalmente para nós, para o seu povo, respostas e uma orientação clara através da sua palavra para a nossa vida diária, as coisas que realmente importam. Nós temos tudo o que precisamos e necessitamos para viver fielmente a vida cristã, dia após dia, e tomar decisões sabiamente pela Escritura, com vidas construídas na Escritura. Mas a triste realidade é que se nós não moldarmos a nossa vida e os nossos pensamentos pelos tópicos e pela ordem, pela autoridade, pela suficiência da Escritura, o resultado é que muitos de nós simplesmente aplicaremos o pensamento da cultura sobre as nossas decisões, sobre os nossos pensamentos.
Aplicaremos o pensamento de tudo ao nosso redor, porque não decidimos nos submeter à palavra de Deus. E eu não estou falando de nos submetermos à palavra de Deus como se buscássemos um Google aqui. Vou procurar o que a Bíblia fala agora sobre dinheiro, que eu preciso saber. Não, você está construindo a sua vida diariamente. E você pode acessar, mas a Bíblia não é o SAMU que você liga numa emergência para vir te salvar. Deus não é isso, o Espírito de Deus não é isso. A nossa construção como cristãos, sola Escritura, é diária, a fim de emancipar a nossa vida para tomar decisões de acordo com a vontade de Deus, porque a Bíblia faz parte da nossa vida, irmãos. Por isso você deve ler a Bíblia todos os dias. Mesmo às vezes sem entender ou sem compreender algumas coisas, mas você está falando, Deus, a tua palavra, ela é suficiente para mim, eu quero encontrar nela compreensão. Sabe, eu estava lendo esses dias, quem está acompanhando a leitura bíblica, e nós vemos o texto em que Jesus, ele fala ali com Pedro sobre o tipo de morte que ele teria, né? E ele parece que dá a entender que ele ia envelhecer bastante, e aí o texto fala que ele estava dizendo sobre o tipo de morte que glorificaria a Deus. Você já parou para pensar o tipo de morte, da sua morte, como vai ser para glorificar Deus? Sabe, aquilo me pegou assim, e a Bíblia tem que ser isso, a Bíblia tem que te pegar e falar, eu tenho pensado sobre isso? Não me preocupar, não é isso, mas assim, Deus, não importa o jeito que eu vou morrer ou não, mas eu quero glorificar o Senhor na minha morte. Amém? Qual é o curso online que você já fez para aprender isso? Te ajudo a saber como morrer para a glória de Deus. Está na minha bio do Instagram. Né? Poderia estar. Sabe, a gente acessa tantas coisas, e é isso que eu quero te instigar nessa manhã. A entender que se você não molda a sua vida pelas Escrituras, você molda por alguma outra coisa. Aplica o pensamento da cultura. Muitos cristãos se afastaram e se afastam da confiabilidade plena nas Escrituras, da sua confiança na palavra de Deus por razões que não são muitas vezes intelectuais só. Eu não entendi e daí não quis. Não, porque culturalmente você já está moldado por esse século. E não tem mais a Bíblia como uma coisa para acessar diariamente e construir a tua vida a ponto de ser emancipado para tomar decisões claras, nas pequenas decisões da vida com base nesse livro maravilhoso. E o nosso papel pastoral, o que um pastor faz, né? O pastor pastoreia, o pastor cuida, o pastor aconselha às vezes, mas o papel principal de um pastor é moldar os corações das pessoas, as mentes do povo de Deus com a palavra de Deus, meus irmãos. Esse é o nosso principal papel aqui, é ensinar você, é poder falar para você do Evangelho. Quando nós sentamos para aconselhar alguém, às vezes a gente tem vontade de dar um outro conselho, falar, cara, chuta essa pessoa do teu lado, mas a gente para e fala, e se você já foi aconselhado por algum de nós, talvez você já ouviu isso. Então, eu queria te falar outra coisa, mas como seu pastor, eu preciso pregar o Evangelho para você, e o Evangelho diz que... Esse é o nosso papel como pastores. A pregação expositiva, sistemática, que é algo praticado aqui, ainda que hoje, por exemplo, eu não estou fazendo isso, pegando um texto, ainda que vou me referenciar a ele, também não é uma pregação meramente tópica, nós vamos passar pelas Escrituras, mas é algo que nós conservamos como igreja, nos força a lidar com textos à medida que eles aparecem, não simplesmente escolhendo achar textos fáceis para evitar os difíceis. Esse é o papel de um pastor. Quantas vezes você já ouviu falar de alguém, lá em tal lugar eles pregam a Bíblia. Irmão, pregar a Bíblia é uma coisa que pode ser muito ampla. Eu posso pregar a Bíblia, uma seita pode fazer isso, pode pegar um texto bíblico e está pregando a Bíblia. Isso não é pregar a história de Deus, uma história do Evangelho, de criação, queda, redenção e consumação, e em que os textos bíblicos todos fazem sentido em uma grande história. Então, às vezes, onde você ouve a Bíblia, e quantos de nós já ouvimos aberrações com as Escrituras? Então, pregar a Bíblia não é abrir a Bíblia simplesmente, ainda que em muitos lugares nem a Bíblia se abre mais, como eu tenho ouvido testemunhos. Mas citar textos aleatórios não é pregar a Bíblia, irmãos. E isso também não deve ser na sua vida, você se referenciar à Bíblia aleatoriamente, mas construir um sermão expositivo da sua vida, você me entende? Viver uma vida exposta nas Escrituras. Então vamos lá. Quem ama a Bíblia mesmo?
Deu um amenzinho já mais fraco, tá bom, já estou entendendo, né? Como alguém ama a Bíblia? Como alguém negando só a Escritura, né? Como alguém faz isso? Em primeiro lugar, você nega só a Escritura quando você não lê a Bíblia. Então você está negando esse valor que você encontra. Sou um cristão reformado, né? Mas você nega só a Escritura quando você não lê a sua Bíblia. Jesus nos diz em Mateus 4 que não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele está dizendo que o verdadeiro alimento, a verdadeira comida é a palavra de Deus. E eu e você, como cristãos desse século, muitas vezes não buscamos e não lemos a nossa Bíblia diariamente. Não sei se você sabe, mas um cristão de verdade lê a Bíblia todos os dias. Sabia disso? Um cristão lê a Bíblia todos os dias, ele se alimenta diariamente. É a comida dele, é o alimento dele, é a vida dele. É dali que ele tira os nutrientes para viver. Então a primeira razão para você ler a Bíblia não é buscar uma emergência, é para ficar de pé, irmão, é para ficar vivo. Para nós ficarmos vivos, nós precisamos da palavra de Deus diariamente. Nós precisamos acessar a Bíblia diariamente, ler a Bíblia diariamente. Às vezes, como pastores, nós parecemos pais que estão tentando forçar e ensinar os seus filhos, né, educar os seus filhos a comer vegetais, né? Tipo assim, você tem que comer, por favor, vai fazer bem no futuro. Você está lendo a Bíblia? Não. Por quê? Porque a gente quer doce, a gente quer gordura, a gente quer McDonald's, a gente não quer comer verdura, né? Mas mesmo sem vontade, irmão, você tem que se alimentar da palavra de Deus e deixar isso te formar, senão você vai ser formado por outra coisa, meu querido. Você está sendo formado por alguma coisa. Lâmpada para os meus pés, ilumina os meus pés, mostra quem eu sou, mostra-me o caminho para seguir. É isso que a palavra de Deus faz para um cristão. J. Carson diz o seguinte, que devemos estar inclinados a dedicar mais intenção em nossos discursos ao que significa ser feito à imagem de Deus, a terribilidade do pecado, a natureza do Evangelho, a abençoada Trindade, a verdade, ao discipulado, a insistência da Bíblia de que os cristãos sofrerão, a aprender a morrer bem, a perspectiva do novo céu e da nova terra, as glórias da nova aliança, a pura beleza de Jesus Cristo, a confiança em um Deus que é soberano e bom, a não negociabilidade do arrependimento e da fé, a importância da resistência e perseverança, a beleza da santidade e a importância da igreja local. A Bíblia é verdadeiramente autoridade em nossas vidas e ministérios quando abordamos esses e outros temas verdadeiramente importantes que outras gerações de cristãos encontraram corretamente na Bíblia? Esses tópicos, como você responde eles? Por pensamentos seculares ou pela palavra de Deus que está te formando? Como você interage com realidades como essas citadas? O papel de uma igreja é te instruir, o papel de um pastor é te instruir todo discípulo de Jesus, e todo discípulo de Jesus aqui tem esse papel. Nós não queremos ser uma igreja de ovelhas, irmãos, nós queremos ser uma igreja de pastores, de apacentadores. A pergunta a Pedro foi: Pedro, tu me amas? Sim. Então, apacenta as minhas ovelhas. Então, discipulado, vida em comunidade é isso, é eu e você discipulando e sendo discipulados pela palavra de Deus. Quando você sentar para ajudar alguém, aconselhar alguém, não comece, eu acho que você deveria. Não começa pelo eu acho, vai dar ruim. Acessa a Bíblia, ora, e ajuda as pessoas ao seu redor a serem discipuladas com e pelas Escrituras. Irmãos, a cultura está discipulando muitos de nós. O secularismo, quer saibamos ou não, você pode tentar fechar os olhos para isso, mas você está sendo discipulado. Todo mundo está sendo discipulado por algo. Você é discipulado pela nova dieta que você viu. Você é discipulado pelos novos padrões de beleza que você está seguindo. Você é discipulado pelo tipo de conteúdo que você posta na internet. Você é discipulado e mostra isso quando tem atitudes. Você está sendo formado. Narrativas que estão moldando a sua percepção do que o mundo é. Como você enxerga o mundo. Você está sendo formado. Hábitos moldam a nossa vida, nossa visão de mundo.
A questão não é se as pessoas, se eu e você estamos sendo discipulados. A questão é por quem? Pelo que estamos sendo formados e discipulados. Lembra do princípio do gotejamento? Gotejamento. Você tem uma gota diária, você recebe uma pequena porção diária de algo. Você vai recebendo isso, você vai internalizando, isso vai se tornando verdade para você. Ninguém cai num pecado escandaloso, ou ninguém toma uma decisão absurda, muitas vezes, do nada. Mas um pequeno gotejar diário, que você vê acontecer na sua vida comum, diária, daquilo que você se alimenta, se transforma em uma vida ideal, um ídolo que você cria, e um dia você fala, pronto, é essa a decisão que eu vou tomar, eu vou para esse lugar. Não podemos negligenciar, irmãos, o princípio do gotejamento, porque ele está nas Escrituras. Deuteronômio nos ensina que seja a tua palavra como orvalho a gotejar sobre mim. Você entende por que ler a Bíblia todos os dias? Porque há um gotejar diário da Bíblia em você, da palavra de Deus em você, te formando, te emancipando. Não é sobre conceitos simplesmente pragmáticos. Esse é o problema do pragmatismo. Nós queremos decisões prontas e aí não encontramos na Bíblia, né? Às vezes, no Google da Bíblia. Mas por quê? Nos falta ser formados como cristãos maduros a ponto de compreender o todo das Escrituras e assim tomar decisões sábias com base na palavra de Deus e no poder do Espírito. Você está me entendendo? Ser irrigado, estar plantado junto às correntes de águas para dar o fruto certo no tempo certo. Como o Salmo 1 nos ensina. As folhas belas, verdes, bonitas na hora certa. Então, nós entendemos que basicamente é loucura dizermos que afirmamos só a Escritura se não lemos a Bíblia. Quando fazemos isso, não lemos a Bíblia, nós estamos dizendo, eu não preciso da Bíblia. Eu tenho outras coisas para orientar a minha vida. E ninguém vai falar isso aqui conscientemente, obviamente, né? Ninguém vai dizer isso, mas as suas atitudes e as minhas atitudes muitas vezes dizem isso. Eu não preciso da Bíblia. Essa é uma maneira pelo qual os evangélicos podem negar só a Escritura, não lendo a Bíblia. E em segundo lugar, você nega só a Escritura quando você não acessa a Bíblia. O que é acessar a Bíblia? Sabe, no momento de pânico que você tem, no momento de apuros, para onde você se volta no momento do apuro? Para onde você se volta no momento do apuro? Você acessa o quê? Você acessa entretenimento? Você acessa álcool? Você acessa compras, consumismo? O que você acessa quando você precisa de alguma coisa? Você começa a chorar desesperadamente, se lamentando em vez de ir ao Senhor. O que você acessa quando você está em apuros? É isso que você valoriza. É isso que você dá valor, é isso que é o teu Deus, é isso que é a tua regra de vida. Então, enquanto não acessarmos a Bíblia, meus irmãos, enquanto não acessarmos a palavra de Deus, mostramos que não valorizamos ela. Valorizamos tantas outras coisas. Qual é o seu parâmetro? Qual é o seu árbitro? O que define certo e errado para você? Sábio e tolo, decisões sábias e tolas. Sabe, nós somos muito subjetivos nos nossos pensamentos. Perguntas como, quem é Deus para você? São as perguntas mais fúteis e armadilhas da vida, porque não existe quem é Deus para mim, existe quem é Deus. Quem é Jesus para você? Ah, Jesus é o cara lá de cima, vai me dar tudo que eu pedi, né? Não é, irmãos. Existe um Deus, é o Deus que está aqui. Existe um Jesus, existe uma palavra, existe uma regra para o cristão. É essa daqui. A armadilha é sempre essa, olhar para dentro, né? Falamos sobre isso no Pentecostes. Olhar para dentro. Ah, o que eu estou sentindo? Você vai encontrar respostas dentro de você. O que eu estou sentindo? O que eu sinto? Eu não estou sentindo. Não interessa o que você está sentindo. Você é um cristão guiado pelo Espírito e pela palavra de Deus, meu irmão. Não interessa o que você está sentindo. Amém? Não importa. Eu não estou sentindo. E daí? Você tem uma norma, você tem uma palavra que você segue, você não é orientado por todos os ventos de doutrina que te levam de um lado para o outro sempre. Não é assim que deve ser. Você tem uma regra que guia a sua vida, e a maior armadilha é olhar para o coração.
Eu li um artigo de um teólogo cristão, teólogo norte-americano, e ele fazia um contraponto. Ele falava, é sola escritura ou sola cardia? Ele criou um tempo. Cardia da ideia do coração, né? Sola escritura ou sola cardia? Achei muito bom. Falei, é isso aí. Nós nos orientamos muitas vezes sola cardia. Isso não é aconselhável. Seguir o teu coração não é aconselhável. Não só não é aconselhável, é extremamente perigoso, irmãos. O coração não vai ser um guia sóbrio. Ele é um guia falho, um guia embebecido em si mesmo, nos seus próprios desejos. Ele está cansado, ele está vendido às paixões desse mundo, ele está comprometido. Senão, por que nós oramos todos os domingos e deveríamos orar em casa pedindo, Deus, me perdoa, porque meu coração se inclinou de novo para as paixões desse mundo. Eu não te amei sobre tudo, eu não amei o próximo. Está aí a prova clara, o coração é enganoso, irmãos. Como você vai confiar no teu coração? Jeremias 17:9 nos diz, vamos lá, todo mundo junto. Enganoso é o coração. Não só enganoso, o quê? Mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? E aí, dá para confiar no cardia? Irmãos, nós somos vendidos aos ídolos do nosso coração. Mas o Senhor já é Senhor sobre as nossas vidas. Sim, é verdade, mas dia após dia nós fabricamos ídolos. Nós queremos novas coisas, nós estamos atrás de tanta coisa. Nós precisamos confiar em algo que está externo a nós, que pode mudar o nosso interior. Não algo que está dentro de nós, que ainda é pecaminoso. Quem pode conhecer o coração? Ninguém. É retórica essa pergunta. E o coração é mais enganoso do que tudo. Então não adianta você terceirizar e falar, não, eu fui enganado pela religião, eu fui enganado. Talvez é verdade, eu fui enganado por um pastor, mas talvez você tenha sido enganado primeiro pelo teu coração, a fim de buscar esse lugar, essas coisas, essas pessoas, você me entende? O que te enganou foi o teu coração pecaminoso. Não terceirize mais. Nós falamos semana passada, para de chutar o espantalho. Olha para dentro de você e fala, poxa, meu coração é enganoso. Eu estava buscando alguma coisa que não era o evangelho, e a culpa é minha. Eu não estou falando que não há... A questão do pecado é sempre assim, de alguma forma nós somos vítima e de outra forma causador. Mas sempre nós somos causadores, nunca só vítimas. Às vezes nós somos vítimas do problema do pecado, mas sempre nós somos causadores. A pecaminosidade está no nosso coração, ele é enganoso. Isso nos faz ter um acesso seletivo à Escritura, como eu falei. Então não permita que as suas categorizações teológicas ou o seu discipulado secular, cultural, domestiquem você em como você usa a palavra de Deus. Não seja domesticado. Não adianta usar a palavra com um viés cultural secular. Não seja domesticado em como usa a palavra, mas leia a Bíblia teologicamente. Como teologicamente, entendendo a metanarrativa, veja ela como uma história única. Compreenda que aqui há uma grande história de Deus, não um monte de histórias aleatórias. Isso é o que mudou a minha vida como cristão. Quando um dia eu entendi, então não é um monte de conselho aleatório. É uma grande história. Isso pode mudar a sua vida, uma compreensão de como ver a história de Deus. Uma mensagem de redenção poderosa. Um contraponto à tentativa do mundo de capturar a tua mente e o teu coração todos os dias. Como Van Hooser, no seu livro Discipulado, ele explica. Ele fala assim, ler a Bíblia teologicamente é a nossa melhor esperança de nos libertarmos das imagens que nos mantêm cativos. Consumismo, humanismo, transhumanismo, niilismo, existencialismo, moralismo, cientismo e assim por diante. Ídolos todos. O jeito de você contrapor o pensamento que é formado em você pelo século está nas Escrituras. Ler a Bíblia teologicamente, compreender a grande história de Deus, entender que ela não é mais uma visão de mundo, ela é a visão de mundo correta. Ela é a metanarrativa, a grande história de Deus, que vai combater os ídolos que o nosso coração produz. Nós buscamos todas essas coisas, meus irmãos, e muitos aqui hoje... Preste atenção em mim, muitos aqui hoje perderam a confiança no poder da Bíblia para transformar suas mentes e os seus corações. Muitos aqui hoje perderam a consciência de que a Bíblia é que tem poder para transformar suas ações, e não o novo curso que você vai fazer, não a nova pregação, nem aquilo que você vai ouvir no domingo, ainda que seja evangelho, mas é a tua vida diária nas Escrituras que vai mudar.
os teus comportamentos. E você talvez tenha perdido a confiança que o poder de Deus está na palavra dele, meu irmão. Começa reconhecendo isso. Como alguém que confessa só a Escritura não acessa a palavra de Deus antes de acessar todas as coisas que nós acessamos. Prefere acessar o seu próprio coração. Isso é dizer, eu não preciso da Bíblia. Eu já tenho meu coração e os meus entendimentos aqui. Terceiro lugar. Irmãos, deixa eu lembrar a vocês. Essa série ela é bem para dentro, né? Tem a gente que falou assim que tem a intro família, essa é a desintro, né? Que é, talvez muita gente ainda não está muito claro o que nós queremos ser como igreja, então a gente talvez tenha uma extra aqui, né? E se você está nos visitando e você não conhece o Evangelho, de alguma forma isso aqui vai mostrar o Evangelho para você, nós estamos falando e citando isso, mas essa é uma palavra para a nossa igreja local, nós precisamos e queremos viver saudavelmente, não queremos somente ser uma igreja saudável institucionalmente, nós queremos ser membros de uma igreja saudável, amém? Nós queremos ser membros sola Escritura. Então, você nega a sola Escritura em terceiro lugar quando você não obedece à Bíblia. Irmãos, para trazer, nós falamos do termo latim da reforma, né? Sempre reformanda. E agora, então, mais um termo latim para você que está se tornando fluente em latim. Norma Normanda. Um bom nome para sua filha, né? Que se tiver uma menina, pode ser Norma Normanda da Silva. O que é Norma Normanda? Norma Normanda é a regra que governa. Norma Normanda. É uma regra que rege. A Bíblia a Escritura é Norma Normanda. Fala, Norma Normanda. Regra que forma. A autoridade das Escrituras, irmãos, ela é intrínseca ao que ela é. A igreja não confere autoridade às Escrituras. Amém? Não é a igreja que dá autoridade. Você não confere autoridade às Escrituras. A Escritura é autoridade. Você reconhece ela. Ou não. Está entendendo? Não é a igreja que fala, não, vamos dizer que esse livro tem poder. Não, isso aqui é a palavra de Deus. Por isso ela tem autoridade e suficiência na vida dos cristãos. Pela origem divina dela. Então não confunda essas coisas. A igreja não confere, nós reconhecemos. E buscar obedecer a palavra de Deus não é simplesmente não pecar nas ações que a Bíblia condena, ou deixar de fazer ou fazer algumas coisas, mas também envolve a desobediência no pecado em pensamento, em pensar que Deus não é Deus e que a sua palavra não é a autoridade máxima sobre as nossas vidas, não é suficiente, aí pecamos. Irmãos, a salvação, somente pela graça, nos conduz a uma vida manifesta debaixo do senhorio de Jesus. Você sabia disso? Amém? Nós devemos viver um senhorio de Jesus nas nossas vidas. Então, quando nos inclinamos aos atos da carne, estamos sendo como aqueles que não herdarão o reino de Deus, que Gálatas vai mencionar, Paulo em Gálatas, e também aos Coríntios. Ele vai mencionar dessas práticas que não fazem mais parte da vida de um cristão, que agora tem lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Ele tem agora como iluminar a si mesmo e os seus passos são iluminados, a sua proceder é diferente, ele obedece. Então, todas as vezes que não obedecemos a Bíblia, estamos negando sola a Escritura. Olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios. Ou vocês não sabem que injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores entrarão no reino de Deus, herdarão o reino de Deus. E o texto do 11 então fala: alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia! É isso que alguns de vocês eram. Mas você foi lavado, santificado, justificado em nome de Jesus e no poder do seu Espírito. Então ele não está dizendo, Paulo não está dizendo que sem perfeição, sem pecado é a única forma de entrar no reino, porque nós pecamos de novo e de novo, mas ele está dizendo que todos esses pecados, seja ganância, adultério, prática homossexual ou o que quer que seja, não caracterizam mais os lavados,
não caracterizam mais os santificados, os justificados. Vocês eram assim. Não são mais características de vocês. Somente pela fé, somente pela graça, somente por Cristo, com a autoridade suprema e somente das Escrituras, para a glória de Deus, tudo está junto. Lembre-se, a Bíblia é a nossa autoridade. 2 Timóteo 3,16 diz que toda Escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Irmãos, é loucura dizer que afirmamos só a Escritura como igreja, mas negamos que a Bíblia tem autoridade para mostrar o caminho no qual devemos andar e que devemos andar nela e que ela é corretiva também para as nossas vidas. A Bíblia é corretiva para a sua vida. Você está comigo, gente? Preste atenção. Penúltimo ponto. Então, como mais podemos negar só a Escritura? Você nega só a Escritura quando você não aplica a Bíblia. O que é aplicar? É fazer dela prática. Além da obediência, é prática para decisões da vida. Na Bíblia nós temos tudo o que precisamos para tomar decisões na nossa vida. Temos uma palavra, inclusive, na série, no canal da família, que é Qual é a vontade de Deus, em que falamos sobre isso. Quantos de nós já não paramos da nossa vida e perguntamos qual é a vontade de Deus para isso? Por exemplo, com quem eu devo me casar, né? Quem nunca? Qual é o trabalho que eu devo pegar? Qual é a faculdade que eu vou estudar? Nós vemos nas Escrituras que há duas vontades de Deus. Há a vontade decretiva, há os decretos. Aquilo que ele diz, é assim, ponto. E há a vontade preceptiva, os preceitos, que são como Deus quer que as coisas sejam. Então, decretos é assim, ponto. Preceitos, como eu gostaria que vocês vivessem, como é a minha orientação, como as coisas deveriam ser. Então, irmãos, não há uma vontade oculta de Deus, não há uma vontade assim, você vai, agora eu vou tentar entender, Deus vai me falar. Irmãos, sonho, essas coisas todas, eu não estou falando que Deus não pode fazer isso, Deus pode fazer o que Ele quiser, mas não é o caminho que nós deveríamos olhar. A gente olha para Juízes, para os textos de Juízes, em que cada um conduzia a sua vida conforme quisesse. Lá tem alguns exemplos assim, de novelho, molha, seca, molha, tal. Então não é a vida do cristão a partir de Jesus Cristo e do Espírito habitando nele. Nós devemos ter a palavra de Deus como aquilo que nos forma e emancipa para tomar decisões de acordo com a palavra de Deus, meus irmãos. Então não espere uma vontade oculta de Deus ser revelada. Um exemplo. Quem quer casar? Levanta a mão. Levanta a mão para valer, não precisa ter medo. Aí, quer casar. Amém. Tem umas 3 pessoas que querem casar. Não, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que você não precisa casar? Nós não ensinamos isso aqui. Para que você tenha... o próximo passo é a segunda bênção, é o casamento. Conheceu Jesus? Não, Jesus é suficiente para você. Amém? Se você tiver a possibilidade de casar, se você tiver uma esposa e um marido que você encontrar que seja bom para casar, pode casar, é legal. Mas não precisa. Nada vai completar a sua vida mais do que Cristo. Ter um filho, não ter um filho. É bom que nós tenhamos filhos, que nós possamos ter filhos. Se nós não tivermos, está tudo bem. Não precisamos de algo mais. Jesus é suficiente para nós, amém? Então você que é solteiro, primeiro já fica tranquilo. Se não casar, está tudo bem. Paulo até falou que era bom. Ele não estava tentando falar outra coisa. Ele falou isso mesmo. Esse é o problema. A gente pega os textos e tenta... Não, é que Paulo, ele quis dizer que é bom mesmo ser solteiro. Para cuidar das coisas de Deus. Amém? Então, tá bom, mas vocês querem casar. Tá. O que a Bíblia fala? Como que eu vou buscar isso na Bíblia? Bom, em primeiro lugar, você é um homem, vai casar. O que a Bíblia fala? Que você deveria casar com uma mulher. Pronto, 50% já de chance eliminado. Já matou pela metade, já. Homem casa com mulher, mulher casa com homem. Já está um tanto diferente da cultura do século, certo? Então já você não é mais moldado. Beleza, eu tenho que... Verdade, é um homem, né? É uma mulher. Sou mulher, é um homem, sou... Tranquilo. Agora, o que mais? A Bíblia vai mostrar, vai falar do jugo desigual, vai falar de nós encontrarmos pessoas, então, ali que estejam, andem na mesma medida de fé que nós, que conheçam ao Senhor. E aí você tem os conselhos dos irmãos, você pode falar, poxa, olha, eu já aconselhei quantas pessoas falam, cara, sério que você acha que essa pessoa é uma boa esposa para você? Tipo, você me mostrou o Instagram dela aqui. Eu não acho que eu casaria com uma pessoa assim.
Então você vai olhar e falar, cara, não tem comportamentos. Um dia talvez ela tenha, hoje não. Não é tão difícil ser um cristão que toma decisões com base naquilo que ele aprendeu de valores e princípios nas Escrituras. É verdade que não adianta você abrir a Bíblia e falar, Deus vai me mostrar o nome da minha esposa. Esse Trifena, né? Aí você complica. Não, ela vai ser uma juíza. E Débora estava debaixo da árvore, é juíza. Deus me falou que eu vou casar com uma juíza. Irmãos, para com isso. Palhaçada, meninice. Não tem alma gêmea. Não existe. Não existe alma gêmea, sabia? Não tem alma gêmea. Tem alma gêmea. Depois que você casar, já que é minha alma gêmea, não existe outra pessoa agora. Esse é o problema da alma gêmea. Se você pensar, aí você vai chegar numa crise do casamento, você vai falar, eu acho que eu não achei a pessoa certa. Não, ela é a pessoa certa agora. Depois que você casou, ela é sua alma gêmea para sempre. Amém? Mas não procure esse tipo de coisa. Saiba que assim, o trabalho que você for trabalhar, cara, veja um trabalho que glorifica a Deus. Lutero, quando o sapateiro lá da história chegou para ele e falou, agora eu me converti, eu faço sapato, o que eu faço para viver para a glória de Deus? Talvez esperando para ser monge, né? Fala, então larga tudo, vem para o seminário. Não, ele fala assim, faz o melhor sapato que você puder, vende pelo melhor preço que você puder e você vai glorificar Deus. É simples, irmãos. Viver uma vida de acordo com as Escrituras não é tão complicado e místico como a gente faz ser. Só que a gente está em falta de valores bíblicos na nossa vida. Está em falta de princípios que nos orientem a tomar as decisões da nossa vida. Esse é o problema. Por isso que a gente patina e procura coaches e procura mais cursos e coisas. Eu sei que tem gente que faz isso aqui, vende. Não estou falando disso. Não é a questão do problema de você vender curso online. É a ferramenta que hoje existe para abençoar muita gente, para ensinar. Mas não procura mais uma coisa se você não está acessando a Bíblia, meu irmão. Amém? Você nega a sola Escritura se você não aplica a Bíblia na sua vida para as decisões básicas. Irmãos, a base da reforma protestante é voltar a igreja, os cristãos, a viver em direção do Evangelho. A grande questão da reforma protestante não era lutar contra Roma e contra ali as corrupções que havia na igreja. Mas foi, antes de ser um movimento negativo, de se afastar disso, foi um movimento positivo em direção do Evangelho. Amém? Então a nossa vida também não deve ser assim, só negativa em relação eu já sei que não posso fazer isso. Não, cristão não faz isso, não faz isso e não faz isso. Beleza. E quanto positivamente você está se movendo em direção ao Evangelho na sua vida? A reforma protestante é esse caminho. Não é deixar coisas, é se mover positivamente em relação a uma vida de acordo com o Evangelho, irmãos. Sabe? É triste isso, irmãos. Muitos de nós perdemos o tremor diante das Escrituras. Quando foi a última vez que você abriu a tua Bíblia e você tremeu ante a palavra de Deus? Você pegou assim e falou, ai, cara, dói. Ou você teve temor mesmo, você falou, Deus. Sabe, às vezes a gente faz a leitura bíblica ali diária só para dar o check lá e foi, estou adiantado aqui já umas 2 semanas agora. Irmãos, que o Senhor resgate o nosso tremor pelas Escrituras. Temor e tremor, assim, balançar mesmo, sabe? Que Deus restaure isso no meio da sua igreja, a começar em mim, a começar em nós, família dos que creem, a começar nessa cidade, tremor pelas Escrituras, olhar para o texto bíblico e ser balançado, ficar constrangido, ter uma dor no estômago, assim, sabe? A palavra de Deus precisa ser isso em nós. Ela muitas vezes e sempre é também um aconchego, um abraço tão gostoso, mas a gente precisa desse tremor. E para mim tem 2 coisas que são básicas para nos fazer perder esse tremor, que a primeira delas é a nossa arrogância intelectual, irmãos. Eu e você nos tornamos arrogantes intelectualmente. Eu sou um cristão reformado. Eu conheço agora as doutrinas da graça, sou um calvinista. Sola a Escritura. E você se torna uma pessoa arrogante, você se torna alguém arrogante. Não seja um reformado, um reforchato, né, como dizem. Não seja alguém que, não, eu entendi a reforma protestante, agora sim sei tudo, e você se tornou essa pessoa insuportável que não treme mais diante da palavra, mas gosta de debater coisa no Facebook ou no Instagram. Você gosta de teoria, sabe?
Nós precisamos deixar a arrogância que nos cega, porque a arrogância intelectual cega a nossa necessidade de ler a Bíblia todo dia. Você fala, eu não preciso, eu já sei isso daí, eu já entendi isso. Ela te cega e te afasta de ler, de reler, de meditar, de obedecer, de aplicar na sua vida, de pensar os pensamentos de Deus, de tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. Então, largue, deixe para trás a sua arrogância. Irmãos, eu estava falando com a Jaque ontem, nós falávamos sobre situações de várias igrejas que já vivemos e realidades, desde igrejas das mais diferentes vertentes que passamos, e falamos sobre situações que aconteceram em todas elas. Não tem teologia que vai te proteger do teu coração maligno, meu irmão. É bom ter boa teologia, é maravilhoso, ajuda demais, mas não te salva, não te protege de um coração maligno, de um coração com paixões pecaminosas. Eu vi o mesmo tipo de pecado em igrejas neopentecostais, pentecostais, reformadas, ultra-ortodoxas, católicas romanas. Acontece a mesma coisa em todos os lugares. E a teologia, a boa teologia não blinda ninguém, irmãos. Então, não se apegue a isso. Seja humilde. E mais uma vez, nós rogamos, pedimos ao Espírito que nos devolva a humildade, que nós possamos ter humildade para ir para as Escrituras com a cabeça baixada e falando, nós nos submetemos à Tua palavra, Senhor. E a decadência moral é outra coisa que nos afasta de tremer ante a palavra de Deus. Decadência moral nos afasta da Bíblia, meus irmãos. Gotejamento. Só uma fotinha mais ou menos que você vê lá no seu Instagram. Só aquela pessoinha que você segue, que você sempre vê aquela foto que não é legal. Que você já tinha que ter parado de seguir faz tempo aquela pessoa. Só um negocinho aqui. Só uma coisinha. Irmãos, é difícil imaginar que aqueles que estão entregues, inundados de pornografia ou nutrindo tipos de assuntos sexuais toda hora, ou aqueles que estão se alimentando de rivalidade amarga, de discussões, de fofocas, é difícil pensar que essas pessoas gastam muito tempo lendo a Bíblia e meditando nela. Não é verdade? É difícil pensar que quem consome 3, 4, 5, 2, 4, 8, 50 horas de internet e rede social por dia está se inclinando às Escrituras, buscando conselho e uma vida construída sobre a rocha. É difícil. É difícil pensar que pessoas assim fazem isso. Então o teu comportamento e a tua decadência moral faz você não tremer mais diante da palavra. Nossa conduta impiedosa pode prejudicar a atitude prática que a gente tem da Bíblia, inclusive na vida daqueles que nos observam. Se nós somos a esperança do mundo, como as pessoas olham para nós e veem outro tipo de comportamento? Se nós estamos inundados de tantas coisas que não é a palavra de Deus, que não os princípios da palavra. Onde há uma esperança, onde deveria haver um cristão para ser um sal, luz, conservar os valores da palavra. Que valores você vai conservar se você não está cheio deles? Irmãos, não devemos confiar em nós mesmos, mas na palavra de Deus. É loucura dizer que nós afirmamos só a Escritura e depois, diariamente, confiamos nas fontes subjetivas e caídas de autoridade em vez da Escritura para aplicar na nossa vida. E em quinto e último lugar, você nega só a Escritura quando você não prega a Bíblia. Se você vive só a Escritura, se a Bíblia é suficiente para você, se ela é a autoridade máxima, você deveria ler ela. Você deveria acessar ela. Você deveria obedecer. Você deveria aplicar. E você deveria pregar a palavra. Teve um videozinho aí que várias pessoas me mandaram de uma irmã que foi entrevistada numa marcha para Jesus. Alguns de vocês devem ter visto. E ela foi perguntada para ela o que é o Evangelho. E ela falava que ela estava há 30 anos na igreja. E ela fala, o Evangelho, não, Jesus, né, tal. A Bíblia fala, eu estou seguindo todo dia, eu tento fazer as coisas aqui, já 30 anos que eu estou, para tentar ver, quando Jesus voltar, ver se eu fiz tudo para ser salvo. Obedeci certinho, segui. E esse tipo de comportamento, aí a pergunta ali da pessoa fala, como que alguém com esse tipo de ensino, que não entende que a graça de Deus é a única coisa que pode nos salvar, não os nossos comportamentos, como uma pessoa dessa vai pregar a palavra? Por isso que a gente está aqui pregando o Evangelho sempre de novo, lembrando você do Evangelho. Não de forma
imoral ou que possa te levar a qualquer prática. Eu acabei de falar isso, meus irmãos. Mas, obviamente, nós precisamos compreender o Evangelho, compreender a palavra para que possamos pregar ela. Prega a palavra, é o conselho de Paulo a Timóteo. Ele diz, prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Sabe, Rosária Butterfield, já falei dela algumas vezes, não vou entrar em quem ela é, mas ela fala algo no livro dela em que ela conta a própria história da conversão dela. Ela diz que o amor nosso, amar os nossos vizinhos, nosso amor pelo nosso próximo deve ser o suficiente para falar a verdade. Você deve amar a ponto de falar a verdade para as pessoas ao seu redor. Você deve amar a sua esposa, o seu marido, a ponto de falar a verdade, a ponto de ensinar a palavra, o Evangelho, para os seus filhos. Amor não é algo subjetivo, simplesmente sentimentalismo que nós falamos, nós amamos, ou mesmo dizemos, Senhor, eu amo a Tua palavra, quanto eu amo a Tua lei. Se de fato nós não vivemos isso, se de fato nós não encaramos a nossa vida e confrontamos a nós mesmos pela palavra da verdade, meus irmãos. Ame o próximo a ponto de falar a verdade e de viver uma vida que pregue o Evangelho, de alertar sobre o julgamento que virá, sobre a graça que está disponível, para que nós não entremos em uma vida sentimentalista. Esse é o jeito que nós vamos ser cristãos sola Escritura. Se nós de fato lermos, acessarmos, obedecermos, aplicarmos e pregarmos as Escrituras. Porque se nós não a lemos, então deve ser, infelizmente, a nossa conclusão de que não precisamos da Bíblia. Se nós não acessamos, no final é isso. Você está falando, eu não preciso da Bíblia. Se você não aplica a Bíblia e obedece ela, você fala, eu não preciso dela. Se você não prega ela, você também não precisa dela. Você tem um outro discurso para ensinar. Você vê como é sério. Isso é um chamado, irmãos, para nós deixarmos de lado a subjetividade pessoal do nosso coração, abandonar as narrativas culturais que nos influenciam todos os dias e descobrir de novo a clareza, a suficiência, a autoridade da Bíblia na minha e na sua vida, meus irmãos. Esse é um desejo que precisa nascer no nosso coração, mais uma vez, nos arrependermos de buscarmos em tantos lugares tantas coisas. Nós amamos sermões expositivos. Você ama isso, você está aqui, você gosta quando um pastor prega a Bíblia, de verdade, pega o texto bíblico. Mas quantas vezes a nossa vida não tem sido sermões expositivos, tem sido uma relação de um sermão de tópicos, né? De simplesmente, eu preciso disso, Deus me dê. Eu vou para a palavra porque agora eu estou precisando. Mas construir uma vida, a sua vida é esse sermão, que você coloca a tua vida e a palavra ali, e você começa a perceber as diferenças, e você não tem como escapar de nenhuma vírgula da autoridade da Bíblia sobre a sua vida. Você se expõe, você é exposto, você é mostrado diante da luz da palavra, da luz, da lâmpada para os pés, da luz para o caminho que é a palavra de Deus. Meus irmãos, nosso desejo nesses dias, como pastores, é que nós não sejamos somente uma igreja que busca ter valores claros, uma boa doutrina, uma boa teologia, no sentido institucional, mas que na prática eu e você nos tornemos cristãos que andam de acordo com a confissão de fé que fazemos. Nós queremos isso, nós queremos crescer nisso. É o que o Senhor nos chama a fazer, a nos tornarmos pessoas maduras na nossa fé, a desenvolvermos uma relação diária com a palavra de Deus. E nós vamos orar agora, e eu gostaria que você, nesse momento que você tem, você pudesse de alguma forma expressar arrependimento diante do Senhor, ou buscar por isso no mínimo, falar, Senhor, de fato a Tua palavra não tem governado a minha vida como deveria governar. Eu sou orientado por tantas coisas, eu sou orientado por tantas influências diariamente, mas a Tua palavra não é algo diante da qual eu tenho tremido, diante da qual eu tenho sido alimentado para ficar de pé. Por isso há entre vós não muitos fracos, né? Há muitas pessoas fracas,
Há muitas pessoas no nosso meio mesmo, pessoas que estão debilitadas, pessoas que estão enfraquecidas porque não estão fundamentando a sua Bíblia de acordo com as Escrituras. Meus irmãos, quando foi a última vez que você abriu a sua Bíblia e pegou um salmo ali e falou, meu Deus, é isso aqui? Começou a chorar com um dos salmos de Davi e ver e sentir o sentimento que há, a vida nesse livro, meus irmãos. A vida real aqui. A inspiração do Espírito para todas as realidades que eu e você possamos enfrentar. Só que se a gente parou de crer isso, como nós vamos dizer que amamos a Bíblia? Se a gente parou de acreditar no poder que a palavra de Deus tem para as nossas vidas, como nós vamos nos orientar diariamente? Como nós vamos ter ela como árbitro na nossa vida? E meu desejo de oração, e o nosso desejo de oração é esse, irmãos. Que possamos, mais uma vez, nos humilhar diante da palavra do Senhor. Mais uma vez dizer, Senhor, eu creio na Tua palavra que não muda, é suficiente, é autoridade, e eu creio no Teu Espírito que pode iluminar essas palavras para mim hoje ainda. Amém, meus irmãos?